Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e o assunto de hoje é o jogo entre CSA e Botafogo. Jogo importante para o CSA se aproximar daqueles 45 pontos e da sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, a clicar no sininho e ativar todas as notificações, compartilhar o link deste vídeo, tornar-se membro do canal. Na noite desta quinta-feira tem CSA e Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo grande, jogo importante dentro da competição, envolve o CSA, 12º, contra o Botafogo, que é terceiro colocado, no melhor momento para os caras. Quando a Série B começou, o Botafogo talvez fosse colocado, indicado entre aqueles grandes que caíram como o mais frágil, como o mais fraco, ou como aquele que teria mais dificuldade de buscar o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo começou a competição mal. Foi se ajustando, houve troca de técnico e agora parece ter encaixado. Vive um bom momento na competição. É possível que no retorno e numa sequência, num recorte de jogos, o Botafogo seja realmente a melhor equipe do campeonato ou tenha os melhores números do campeonato, porque o time encaixou com o Anderson Moreira. Conseguiu fazer um trabalho eficiente e está conduzindo o Botafogo de uma briga na parte de baixo ou na parte intermediária para lutar pelo acesso. Hoje é o terceiro colocado, pode voltar a abrir uma vantagem, inclusive para o CRB, que é o quarto colocado, mas é um Botafogo mais consistente, com alguns jogadores jogando fino da bola e trazendo dificuldades para os adversários. E isso, o Chay, o Navarro, são destaques nesse time do Botafogo, nesse momento dentro da competição. Portanto, o CSA vai enfrentar o Botafogo no melhor momento dos caras e o pior momento para o CSA enfrentar essa equipe botafoguense. Jogo pesado, jogo difícil. No lado do CSA, você tem algumas novidades e a principal delas não estará dentro de campo, a principal delas estará nas arquibancadas. O torcedor estará de volta ao estádio Rei Pelé. É numa quantidade mínima, é num percentual, é no máximo de 3.000 pessoas. Não acredito que teremos um público gigantesco em cima desse número, ou próximo de topar com esse número, mas é, sem dúvida nenhuma, algo diferente. O CSA está há mais de 1 ano e meio sem a presença de torcedor, assim como os outros clubes, mas como se está falando do CSA, especificamente o CSA, está há mais de 18 meses nesta condição. Portanto, é a novidade e é um reforço para o time do CSA. O técnico Moza teve alguns dias para trabalhar depois da última partida e da vitória sobre o Londrina. E tem mudanças no time do CSA? Óbvio que o CSA não libera a formação de forma antecipada, mas a princípio existiriam dúvidas em relação a de que maneira o CSA poderia atuar, poderia estar com o time na noite de hoje. Ele tem Didira entre os relacionados, ele tem Cajá, que já voltou no jogo passado, mas entendo que o Moza deve mexer no time o mínimo possível. E talvez a dúvida seja realmente a presença do Nilson ou do De La Torre como atacante referência, como atacante central. Eu escolheria o De La Torre. Acho que tem mais capacidade, um melhor momento do que o Nilson, que ainda está no processo de adaptação, não só de volta ao futebol brasileiro, mas de minutagem, de ritmo físico e até de tempo de bola mesmo. No jogo contra o Londrina, ele fez o posicionamento correto, mas o tempo de bola para cabecear e fazer o gol não foi o correto. Então, acabou não tendo essa condição de finalização de forma perfeita.
De La Torre também perdeu um gol, e perdeu um gol muito feito, como se diz na gíria do futebol. De qualquer maneira, deve ser o CSA com o Thiago Rodrigues, o Cristóvão na lateral direita, que até voltou bem, a dupla de zagueiros mantida com o Lucão e o Matheus Felipe, e na lateral esquerda o Hernandes. O meio-campo do CSA, de sempre, Giovani, o Yuri e o Gabriel, e na frente, aí começa a dúvida, né? De La Torre ou Nilson, Marco Túlio, ou se fala de Renato Cajá, e Yuri Castilho, para mim, é o único que está definido, mas eu escolheria as presenças de De La Torre e Marco Túlio. De La Torre porque é o atacante que eu acho que tem mais condição de fazer algo diferente, fazer os gols, ser um atacante com mais poder de finalização, mesmo estando numa fase ruim. E no outro extremo, entre Cajá e o jogador Marco Túlio, acho que o CSA precisa de profundidade, precisa de amplitude. E o Marcos Túlio tem sido titular desde que o Moza chegou em praticamente todos os jogos. É uma opção clara do treinador. Então não acho que pela perda do pênalti no jogo passado ele possa deixar de ser titular. E até estrategicamente ele é um jogador que recompõe um pouco mais, que tem um pouco mais de força para marcar do que o Renato Cajá. E esse time do Botafogo tem força na transição, tem posse de bola e vai precisar de um time que tenha a competência, tenha força para ter marcação. Acho um jogo difícil para o CSA, mas um jogo em que, se o CSA tiver a estratégia correta, se o CSA tiver jogadores num dia inspirado, que possam não errar tanto, principalmente depois da construção da jogada, acho que o CSA disputa o jogo, faz um jogo forte contra o Botafogo, com possibilidades, inclusive, de quebrar essa sequência vitoriosa do time do glorioso, né? Do time do Botafogo. Então, é hora, sim, do CSA tentar essa vitória para encaixar 2 vitórias seguidas na competição, se aproximar, diminuir a diferença para os 45 pontos e começar, claramente, a sua reação dentro do campeonato para se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta dentro aqui da TV Esporte Alagoano a qualquer momento que o assunto for importante. Antes disso, peço a você que se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho ativando notificações, compartilhe o link desse vídeo, torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve.